Em 1982, uma questão do SAT foi errada por todos os alunos. Aqui está. Na figura acima, o raio do círculo A é 1/3 do raio do círculo B. A partir da posição mostrada na figura, o círculo A rola ao redor do círculo B. Após quantas voltas do círculo A, o centro retornará pela primeira vez ao ponto de partida? A. 3 meios. B. 3. C. 6. D. 9 meios. Ou E. 9. As questões do SAT são feitas para serem rápidas. Esta prova deu aos alunos 30 minutos para resolver 25 problemas, então cerca de 1 minuto para cada um. Sinta-se à vontade para pausar o vídeo aqui e tentar resolver. Qual é a sua resposta? Já adianto, a opção B ou 3 está incorreta. Ao ver esse problema pela primeira vez, minha resposta foi B, pois a circunferência é 2πr e o raio do círculo B é 3 vezes o raio do círculo A. A circunferência do círculo B também deve ser 3 vezes a circunferência do círculo A. Então, logicamente, deveria levar 3 rotações completas do círculo A para dar a volta no círculo B. Então, minha resposta foi 3. Isso está errado, mas as respostas A, C, D e E também estão. O motivo de ninguém ter acertado a questão 17 é que os próprios elaboradores da prova erraram. Eles também acharam que a resposta era 3. Então, a resposta correta de verdade não estava listada como uma opção na prova. Erros como esse não deveriam acontecer no SAT. Por décadas, era o exame obrigatório para entrar na faculdade nos Estados Unidos, considerado decisivo para o futuro dos estudantes. Segundo um jornal da época, se você errar no SAT, esqueça. Sua vida produtiva acabou. Desista, filho. Dos 300 mil candidatos, só 3 estudantes relataram o erro ao College Board responsável pelo SAT. Sivan Karta, Bruce Taube e Doug Jungreis. Eu resolvi muitos problemas de matemática quando era jovem. Para as competições, provavelmente resolvi milhares de problemas de matemática. Lá e fiquei impressionado com a má redação. Coloquei 3, achei que era o que queriam. Os 3 alunos sabiam que nenhuma resposta estava certa, como mostravam suas cartas. Como lembrou um diretor do serviço de testes, eles não disseram que tinham pensado em possíveis respostas alternativas ou que talvez nós estivéssemos errados. Eles disseram diretamente: vocês estão errados, e provaram isso. Conversei com outras pessoas, disse que achavam um erro e a maioria respondeu que ninguém se importa. Eu escrevi uma carta para o Serviço de Avaliação Educacional. Depois de um tempo, ligaram confirmando que eu estava certo. Aqui está o argumento deles. A versão mais simples desse problema é com 2 moedas idênticas. Essas têm exatamente a mesma circunferência. Então, pela nossa lógica inicial, essa moeda deveria girar exatamente uma vez enquanto rola ao redor da outra. Então, vamos tentar. Beleza. Mas veja, ela já está com o lado certo para cima no meio do caminho. Então, se terminarmos de girar ela em volta da outra moeda, ela terá girado não uma, mas 2 vezes. Mesmo que as moedas sejam exatamente do mesmo tamanho. Sem truque, tente você mesmo e eu repito devagar. É uma. Duas. Isso é chamado paradoxo da rotação da moeda. Esse paradoxo também vale para a questão 17. Eu fiz um modelo em 2 escalas do problema. Uma dica útil para provas padronizadas, mesmo que eles digam que as imagens não estão em escala, quase sempre estão. Então, quando giramos o círculo A ao redor do círculo B, podemos ver que ele gira uma vez, 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes ao todo. A resposta correta é 4.
Novamente, o círculo gira uma vez a mais do que esperávamos. Para entender, vamos enrolar a circunferência maior com uma fita. Vou igualar o comprimento dela ao da circunferência. E então vou colar ela na mesa em linha reta. Estou colocando um pouco de papel aqui. Assim, tem algo para isso rolar em cima. E agora ela rola uma vez, 2, 3 vezes. O que acontece quando transformamos esse caminho reto em um circular é que o círculo A agora está rolando o comprimento da circunferência e está girando ao redor de um círculo. O formato circular do caminho faz o círculo A girar mais uma vez ao retornar ao início. Então, essa é a solução geral para o problema. Calcule a razão entre as circunferências dos círculos B e A e adicione uma rotação para considerar o percurso circular. Mas há como conseguir 3 corretamente. Vamos contar as rotações do círculo A sob a perspectiva de B olhando para A. Vemos que A gira uma vez. Duas. 3 vezes. Não importa o círculo de onde você olha. Para o círculo A, ele também gira 3 vezes até voltar à posição inicial ao redor do B. Da mesma forma, da perspectiva das moedas, podemos ver que a moeda externa gira apenas uma vez enquanto ela rola ao redor da moeda interna. Usar a perspectiva de um círculo é como transformar a circunferência do círculo em uma linha reta. Só como observadores externos vemos o círculo externo completar um caminho circular e retornar ao início, o que resulta em uma rotação extra. Mas há outra resposta. Se você observar a pergunta 17, ela questiona quantas voltas o círculo A dá ao girar em torno do círculo B até retornar ao início. Agora, na astronomia, a definição de revolução é precisa. É uma órbita completa ao redor de outro corpo. A Terra orbita o Sol, diferente de girar em seu próprio eixo. Então, pela definição astronômica de revolução, o círculo A só gira ao redor do círculo B uma vez. Ele dá uma volta completa. Outras definições de revolução são o movimento de um objeto girando em torno do próprio eixo. Não é resposta definitiva, pois a pergunta é muito ambígua se você consegue justificar 3 soluções diferentes. Após revisar as cartas dos estudantes, o College Board reconheceu o erro e anulou a questão para todos do teste semanas depois. Eles disseram que estavam desconsiderando o problema e que estavam nos ligando porque iriam contar para a imprensa e acharam que deveríamos ser avisados de que a imprensa poderia nos contatar. Dei várias entrevistas por telefone e para a NBC News, que foi até minha escola. Eles disseram que eu estava certo e que estavam desconsiderando isso, então foi ótimo. Mas a explicação tem mais. É fácil entender isso intuitivamente, mas provar formalmente que a resposta é 4 é difícil. Posso mostrar algumas demonstrações se quiser. Bem, isso seria maravilhoso. Acho que nós com certeza agradeceríamos. Tenho um quadro branco porque sou matemático, então tenho um aqui. Espere um pouco. Consegue ver? Sim. Acontece que a quantidade que o círculo pequeno gira é sempre igual à distância que o centro percorre. Certo, então por que isso é verdade? Se você tivesse uma câmera sempre apontada para o centro, no filme pareceria que o centro está parado. No mundo real, o centro gira em torno do círculo. Suponha que ele se mova a uma velocidade v. Qual a velocidade desse ponto? É 0, e isso porque está rolando sem escorregar. Se tivesse qualquer componente nessa direção, isso seria escorregar. Acho que eles deveriam ter esclarecido isso no problema, pois ao mudar o referencial, as velocidades relativas permanecem iguais.
No filme, o centro sempre tem velocidade zero, então esse ponto teria que ter velocidade menos v. Isso significa que a velocidade com que isso está girando é a mesma velocidade com que o centro está se movendo. Se tem a mesma velocidade, precisam percorrer a mesma distância. A distância que isso gira deve ser igual a que o centro se move. Neste problema, o centro do pequeno círculo percorre um círculo de raio 4. Então, a distância total que o centro se move é 8π. Qual é o total que o círculo pequeno gira? Ele gira 4 vezes e sua circunferência é 2π, o mesmo número. Se ele rolar sem escorregar, a distância total que o centro percorre é igual ao total que ele gira. E isso é sempre verdade. Considere um círculo rolando sem escorregar em qualquer superfície, seja polígono ou forma irregular, por fora ou dentro. A distância percorrida pelo centro do círculo é igual à quantidade que o círculo girou. Então, basta encontrar essa distância e dividi-la pelo comprimento da circunferência do círculo para saber quantas rotações ele fez. Esta solução é ainda mais geral que nossa resposta ao paradoxo da moeda, onde pegamos a resposta esperada, chamada de n, somamos 1 e isso revela a origem desse atalho. Se um círculo está rolando continuamente ao redor de uma forma, o centro do círculo percorre o lado de fora, aumentando sua distância percorrida exatamente em uma circunferência do círculo. A distância percorrida pelo centro do círculo é o perímetro da forma somado à circunferência do círculo. Ao dividir pela circunferência do círculo, obtemos n mais 1 rotações no total. Quando um círculo rola dentro de uma forma, o centro percorre uma distância menor, igual à circunferência do círculo, resultando em n menos uma rotação total. Se o círculo rolar por uma linha reta, o centro percorre a mesma distância da linha, que ao ser dividida pela circunferência do círculo, resulta em n. Esse princípio não é só uma curiosidade matemática. É essencial na astronomia para medir o tempo com precisão. Ao contar 365 dias em um ano, ou 365,24 com precisão, estamos contando quantas voltas a Terra dá ao redor do Sol. Não é tão simples. Toda a contagem é feita da sua perspectiva na Terra. Para um observador externo, ele verá a Terra fazer uma rotação extra para compensar seu movimento ao redor do Sol. Enquanto contamos 365,24 dias em um ano, eles contam 366,24 dias. Isso é chamado de ano sideral. Sideral significa em relação às estrelas, onde um observador externo estaria. Mas o que acontece com esse um dia extra? Um dia solar normal é o tempo que o Sol leva para estar diretamente acima de você novamente na Terra. A Terra não só gira, mas também orbita o Sol simultaneamente. Em um dia solar de 24 horas, a Terra precisa girar mais de 360 graus para alinhar o Sol acima novamente. Mas a órbita da Terra é insignificante para as estrelas distantes. Para ver uma estrela novamente acima, a Terra só precisa girar 360 graus. Então, enquanto o Sol leva exatamente 24 horas para estar diretamente acima de você novamente, uma estrela à noite retorna acima de você em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse é um dia sideral. Isso explica para onde vai o dia extra no ano sideral. Se começarmos um dia solar e um dia sideral ao mesmo tempo, veremos eles se afastarem lentamente ao longo do ano. Após 6 meses, o dia sideral estaria 12 horas à frente do dia solar, o que significa que o meio-dia seria meia-noite e continuaria avançando até ficar finalmente um dia inteiro à frente do dia solar, momento em que um novo ano e uma nova órbita começam. 365,24 dias de 24 horas equivalem a 366,24 dias de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Não faz sentido usar o tempo sideral na Terra,
pois em 6 meses o dia e a noite estariam invertidos. Da mesma forma, usar o tempo solar para rastrear objetos no espaço é inútil, pois a região observada muda de uma noite para outra no mesmo horário. Assim, os astrônomos usam o tempo sideral nos telescópios para garantir que observam a mesma região do espaço toda noite. Satélites geoestacionários, como os de comunicação ou navegação, usam o tempo sideral para manter suas órbitas sincronizadas com a rotação da Terra. Então, o paradoxo da moeda, na verdade, explica a diferença entre como nós acompanhamos o tempo na Terra e como acompanhamos o tempo no universo. A reavaliação do SAT de 1982 não foi apenas uma boa notícia. Com a exclusão da questão 17, as pontuações dos estudantes foram ajustadas sem ela, movendo o resultado final para cima ou para baixo em 10 pontos de um total de 800. Apesar de não parecer muito, algumas universidades e bolsas exigem pontuações mínimas rigorosas nos testes. Como disse um especialista em admissões, mesmo sem justificativa, 10 pontos podem afetar as oportunidades educacionais de alguém. Isso pode não impedir alguém de entrar na faculdade de Direito, mas pode afetar para qual ele poderá ir. Esse erro custou pontos na prova e a recontagem, segundo o serviço de testes, ultrapassou $100 mil pagos pelos candidatos. O erro do círculo, na questão 17, não foi o último no SAT. Mas os erros provavelmente são a menor das preocupações deles hoje em dia. Quero dizer, o SAT está lentamente se tornando coisa do passado. Depois da Covid-19, quase 80% das faculdades de graduação nos Estados Unidos não exigem mais nenhum teste padronizado. E aquele exame de 1982, bem, não foi tão ruim para alguns. Como você foi na sua prova de matemática do SAT, se eu posso perguntar? Tirei 800. Antes disso, já era certo que seguiria na matemática. Eu participava de competições de matemática. Eu realmente gosto de matemática. Você ainda escreve questões de matemática atualmente? Há um tempo, eu escrevi questões para uma competição de matemática. E você tomava cuidado com a forma como escrevia as questões? Espero que sim. Eu tentei.